Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele morreu para edificar, constituir sua noiva, seu corpo, a igreja. E para isso era absolutamente necessário a nossa salvação. Ele morrer no nosso lugar, derramar o seu sangue justo, puro, e nos perdoar, nos limpar, nos salvar. O sangue e o perdão são elementos fundamentais disso. E o propósito eterno de Cristo, o propósito eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim e para você, é que nesta terra, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu e você sejamos aperfeiçoados e nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus. Nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. E esse é o preço que o Senhor Jesus pagou. Ele se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, se tornou servo, abriu mão da sua glória, do seu poder, e não só isso, mas ele foi condenado, acusado de ímpio, de pecador, de ser o culpado por todos os pecados da humanidade. Eu não preciso pensar nos pecados da humanidade, eu preciso apenas pensar nos meus pecados. E mais ainda, quando eu penso que eu ainda vou pecar tanto, até o último dia de vida, isso nos perturba, quando olhamos para a santidade de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, isso nos dá uma esperança, que a morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus, o seu sangue derramado, cobre também os meus pecados, que ainda cometerei até o último dia de vida. E cobre os pecados de toda a humanidade. É por isso que eu e você, nós precisamos uns dos outros, precisamos do culto, precisamos da palavra, precisamos do ensino, precisamos às vezes da disciplina, para que nos mantenhamos olhando firmemente para Jesus. Estamos em dias de muitas dificuldades, de muitas mortes, de muitos problemas, e não só a questão da morte, que já é por si muito pesada, mas o fato de que a morte nesse contexto está representando muito mais do que sempre representou, porque é a notícia número 1 ao redor de todo mundo. Isso traz também temores, medos, e esse é o momento de eu e você olharmos firmemente para Jesus. É uma decisão pessoal que eu e você temos que tomar todos os dias. Eu não vou alimentar nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhum sentimento de medo, de temor, de aflição, de angústia. Eu vou olhar firmemente para Jesus e eu vou me renovar nele. Aquilo que me traz esperança é o que eu vou nutrir minha mente. É com isso que eu vou nutrir minha mente. E eu quero compartilhar com você hoje que nós somos a igreja de Jesus. E nessa Páscoa nós podemos entender sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Foi o motivo principal da sua morte. Ele queria nos resgatar, nos salvar, sim, mas com um propósito específico, nos tornar seu corpo, nos tornar sua família, nos tornar sua noiva, nos tornar seus filhos, unidos a Ele. E nessa carta de Pedro, o apóstolo escreve no capítulo 1, verso 3, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então guarde isso no seu coração. Eu e você nos tornamos salvos, membros do corpo de Cristo, crentes em Jesus, não é para ver se Ele nos socorre quando as coisas apertam. Ele nos tornou filhos, Ele nos tornou membros dEle, para uma viva esperança. Eu quero ministrar a você que esse é o tempo de nós comprovarmos para nós mesmos e testemunharmos publicamente que aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos vivenciado em Cristo Jesus, tem valor, é sólido. Eu decido exercer minha fé, olhando firmemente para Jesus, porque Ele me salvou, me alcançou para uma esperança, e não qualquer esperança, mas uma esperança viva. A esperança
pode ser uma palavra que diz respeito só a quem espera. A minha esperança é que isso passe logo. A esperança de quem só espera está cercada de temores o tempo todo, mas a esperança de quem sabe o que vai acontecer, a esperança de quem está aguardando o que absolutamente está consolidado, é a fé que Deus colocou em mim e em você. E essa a esperança que eu e você precisamos exercitar todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não apenas esperando ver se acontece, mas aguardando o momento em que se materializa aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já orei, aquilo que eu já li, aquilo que eu já proclamei. Esse é o momento, irmão, esse é o momento de eu e você exercitarmos. Nosso familiar está enfermo, alguém faleceu, mas eu decido me levantar para uma viva esperança. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que os celeiros estejam vazios, ainda que haja morte na casa, ainda que haja enfermidade, ainda que o medo cerque alguém que não sai de casa, não põe o pé, nem olha para a televisão porque tem medo de pegar o vírus, ainda que você viva dessa forma, você vai se levantar e vai dizer assim: eu fui alcançado, regenerado para ser membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é o corpo de Jesus, e isso significa para uma viva esperança. O versículo continua dizendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se hoje. E aqui tem uma expressão de Paulo: no último tempo. Deus enviou Jesus, Jesus morreu numa cruz para constituir sua família, seu corpo, sua igreja, sua noiva, eu e você. Isso diz respeito a uma viva esperança. Isso diz respeito também a que Ele nos alcançou mediante a fé para a salvação preparada para se revelar neste tempo. Cada servo de Deus viveu esse versículo no seu tempo. Porque a obra de Deus, ela é atemporal. Portanto, eu e você, no tempo que estamos vivendo, precisamos crer nisso. Há um propósito de Deus. Eu me tornei a igreja de Jesus. Eu não apenas frequento uma religião. Eu não apenas sei assim que eu faço uma oração, pastor, ora por mim. Ora por mim, porque eu quero, ai meu Deus, eu estou com tanto medo. Não. Eu decido pôr em prática aquilo que tenho recebido. O Senhor Jesus morreu na cruz. Ele me salvou, Ele me alcançou, o seu sangue me alcançou, eu fui perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, então eu vou viver uma viva esperança, e isso é o que eu proclamo para você nessa semana. Irmãos, não é fácil ser pai, não é tão fácil ser pai mesmo, mãe também, mãe e pai. Vocês ainda vão ser pais, vocês vão ver. Você fala com o filho, muitas vezes você tem que falar pela segunda vez, você tem que falar pela terceira vez, você tem que falar pela quarta vez. Como o culto só vai até no máximo meio-dia, eu só posso falar aqui, porque senão eu vou ficar até depois de meio-dia falando qual a vez que você ainda tem que repetir. Pela enésima vez você tem que falar assim: é assim ou não é, filhos? E tem uma filha aqui que eu não vou nem citar. Da mesma forma, não é fácil ser pastor, não é fácil ser professor. Você fala, você mostra, você ensina. Não é fácil ser chefe. Você fala, você mostra, você ensina, e daí a um dia, ou às vezes daí a uma hora, daí às vezes a uma semana, está lá o sujeito fazendo tudo que não deveria estar sendo feito. É como se não entrasse. É como se não entrasse, que olha, não entra, a pessoa não enxerga, a pessoa não vê, e de vez em quando, não é ele que tem que ser disciplinado, de vez em quando somos nós que temos que ser disciplinados, com longanimidade, com paciência, e algumas vezes até com, deixa para lá, já ensinou uma hora, vai aprender.
Nós somos assim. Nós somos ministrados o tempo todo, nós aprendemos o tempo todo, nós somos instruídos, nós recebemos conselho, nós vemos o que acontece ao redor, nós vemos como nação o que acontece em outras nações que são vitoriosos em alguma área, mas nós não somos capazes de modelar e adotar aquele modelo de excelência, por causa da nossa natureza pecaminosa. Portanto, eu e você precisamos todos os dias nos lembrar disso. Eu tenho um coração difícil, eu sou uma pessoa difícil. A árvore que Deus colocou na palavra para representar a mim é a madeira de acácia, aquela árvore que dá lá no deserto, e ela cresce dura, cheia de nós. Esse sou eu. Mas eu decido ouvir o que me falaram ontem, ouvir a mensagem, ouvir a palavra e crer com uma viva esperança. Eu vou descansar, eu vou tomar as atitudes, eu vou entrar para a adoração, eu vou ler a palavra, eu vou me envolver do Senhor e eu não vou ficar debaixo de medo, de temor. Eu vou aprender, eu vou ser um bom aluno, professor. Pai, eu vou ser um bom filho. Pastor, eu vou ser um discípulo de Jesus. Eu vou colocar em prática aquilo que tenho recebido de Deus. Versículo 6 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu e você estamos debaixo de várias provações. E olha, você pode observar alguém que não tem Covid, não pegou Covid, não enfrenta dificuldades, está recebendo o seu salário, está conseguindo ter um recurso para viver. Você pode olhar para alguém e dizer assim: puxa vida, como essa pessoa está dando sorte. Mas não tem ninguém que não esteja debaixo de pressão e às vezes de opressão. O problema de alguém pode não ser a enfermidade, pode não ser a carência de recursos financeiros, mas sempre será a incerteza, a dificuldade, a vulnerabilidade que todos nós estamos tendo, não só na saúde, mas também na questão da vida, dos recursos, do que será, de como será, do que vai acontecer. Nós estamos debaixo, e mesmo quem não presta atenção, quem está dando festa porque está enriquecendo na pandemia, que não tem nada que se preocupar, que está achando que está tudo muito maravilhoso, esse também, inconscientemente, mas também está debaixo de uma ação maligna desse tempo, de caos, de desordem, de medo, de dardos e de riscos. E eu e você não podemos ficar assim alegrinhos, desatentos, como se nada tivesse acontecendo. É mesmo? 3.000 pessoas por dia? Uau, puxa vida. Senhor, em nome de Jesus, não estamos morando aqui. Graças a Deus que não tem. Graças a Deus que Deus está me guardando, me protegendo. Ai, que bom, Senhor, glória a Deus. Inclusive amanhã nós vamos para um churrasco amanhã, que legal. Não, eu não quero estar assim. Eu quero desfrutar do que Deus está dando de vitória para cada um. Mas eu quero me manter na presença do Senhor de uma forma consciente. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, várias provações. E se Deus está me guardando, é para que eu seja canal para outros. Se Deus está me sustentando e prosperando, é para que eu seja bênção para outros. Porque Deus não é doido. Deus não permitiria que todos estivessem fracassados, que todos estivessem sem forças, que todos estivessem doentes, que todos estivessem sem recursos. Deus sabiamente mantém a porção exata de cada elemento da vida. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, o Senhor falou assim: eu não vou eliminar os animais ferozes, nem os inimigos de uma só vez, porque senão eu desequilibro a cadeia. Eu preciso manter o equilíbrio da cadeia. Então, se eu e você estamos caminhando bem em algumas questões, eu e você precisamos nos lembrar: não, estamos todos nós debaixo de grandes provações. E você pode parar de pensar que é só o Brasil. Não caia no engodo
de Satanás com as desordens de informação. Não é só o Brasil, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o partido A, B ou C. Não se trata disso de forma absoluta. Desliga a sua televisão, desliga as suas fontes e começa a ter a fonte da palavra do Senhor, que você vai ter sabedoria de Deus. Não caia nessa ciranda. Não é Dória ou Agripino, o nome dele, não é o governador de Minas, não é o outro que está conseguindo fazer. Não se trata de alguém do Brasil ou de um país específico. O mundo inteiro está debaixo das mesmas provações. Estava falando ontem com meu amigo, pastor de uma grande igreja na Suíça. A Europa está debaixo das mesmas questões. É certo que nós somos um país distinto, de um outro tamanho, de um outro formato, de uma outra condição sociopolítica, mas nós estamos vivendo, mesmo que de forma agravada, os problemas que estão sendo vividos no mundo inteiro. Os mesmos riscos, as mesmas dificuldades com vacina. Não é o Brasil que não fez o que tinha que ser feito. Não, o mundo inteiro está com problemas com relação a vacinas. Provisão, distribuição, produção, ministrar isso a toda a população, esperar que essa vacina tenha seus resultados. Todos nós estamos debaixo das mesmas provações. E a palavra do Senhor diz assim: nisso exultai, embora presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Exultai por quê, Senhor? Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Olha esse versículo, olha essa expressão. O apóstolo Pedro fala, obtendo o fim da vossa fé. Alguém pode interpretar e dizer assim, então a fé vai acabar? O fim da fé? Porque muita gente tem muita dificuldade de entender as coisas, de interpretar textos e circunstâncias. O fim aqui é propósito. Entendendo qual é o propósito da vossa fé. Obtendo o propósito da vossa fé. Qual que é? A salvação da vossa alma. Nós podemos interpretar esse versículo de uma forma genérica e dizer, olha, são as pessoa, cada alma, a salvação de cada um. E está correto. Mas nós também devemos interpretar a alma no seu contexto específico. E a alma diz respeito ao nosso hoje. Sou eu, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha alma, com as minhas decisões, no tempo que é o único tempo em que essa alma pode atuar, que é o hoje. A salvação da minha alma já é outro elemento distinto, secundário, da salvação do meu espírito, em que ela atua hoje, e hoje eu preciso ser salvo. Você precisa ser salvo hoje, e parar de se afligir, parar de se preocupar, parar de se agoniar, parar de chorar, parar de perder as forças, parar de deixar de lado tudo, chutar o balde. Não, eu vou me levantar porque eu fui alcançado, eu sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, eu fui alcançado para uma nova e viva esperança. E aquilo que eu tenho, o Senhor está me permitindo ter de bênçãos, de vitórias, para que outros sejam alcançados. Isso é ser igreja. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E eu quero observar e repetir, esse é o tempo de eu e você colocarmos em prática. Não é o tempo mais de ter aula. E muito em breve, vai acabar esse tempo aqui também nosso. Vai chegar o momento em que nem isso aqui vai ser permitido. Vai ser você, e muitas vezes lá no sítio, lá no mato. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, mesmo que haja toda essa riqueza da tecnologia, da robótica, de um mundo novo que a sociedade está criando, você vai estar necessitado de sozinho entrar na presença do Senhor e buscar no
nutrir-se, pôr em prática a fé, pôr em prática a palavra. Versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente os profetas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Eles não eram profetas? Eles não eram servos? Eles não eram os crentes? Eles não eram quem proclamava o Senhor? Mesmo assim, eles foram indagar, inquirir, pesquisar, buscar, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Deus que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Esse é o meu tempo, esse é o seu tempo como igreja. Senhor, eu sei da Tua palavra, eu ouço, eu até me identifico com o que Ele disse, eu sou mesmo um filho, assim, às vezes eu sou difícil de seguir, eu sou um aluno, assim, realmente, eu volto, ontem falaram comigo, ontem eu ouvi a mensagem, ontem oraram por mim, mas hoje de novo eu estou no medo, Senhor, eu sou lento para pôr em prática, para viver essa viva esperança, mas Senhor, eu estou diante do Senhor questionando, indagando, pesquisando, apurando, porque eu quero saber exatamente como me comportar como membro do corpo de Cristo, uma vez que há testemunhos de sofrimento por toda a terra. Mas, referente a Cristo, são sofrimentos que trazem glória. Eu e você, como igreja do Senhor, nós podemos, nesse tempo, nos lembrar do que Jesus fez e celebrar a Páscoa, e celebrar que somos membros do corpo de Cristo, e celebrar que nos tornamos igreja, para uma nova e viva esperança, para viver confiadamente, para exercitar aquilo que já recebemos. E essa é a palavra que eu libero sobre minha vida e sobre a sua vida. Não se engane, eu não sou um cara, um super-homem cheio de nada, gente, o pastor está sempre bem. Não se engane, todos os dias eu tenho que enfrentar os demônios, os dardos, as opressões, tentações, pecados, fraquezas, tristezas, dardos de desânimo. Mas aí vem o Espírito Santo e falou assim, você já sabe, cara. Ontem eu fiz uma oração assim, quase que inconsciente. Ô Senhor, então Senhor, antes de eu terminar a besteira que eu ia falar, o Senhor falou assim, você não precisa orar isso. Você já sabe. Você já aprendeu. Agora é você quem exercita na sua mente e nas suas decisões a fé. Então todos nós estamos debaixo das mesmas provações. E todos nós, membros do corpo de Cristo, podemos nos levantar. E aquilo que já recebemos de Deus, não só os recursos físicos, mas sobretudo o próprio Espírito, nós podemos distribuir a outros. Essa é a vida da igreja. O autor aos Hebreus diz no capítulo 8, verso 1, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Pode parecer um outro assunto, mas não é, eu estou dando sequência ao mesmo assunto. Páscoa, sacrifício de Cristo, para nos tornar salvos e membros da igreja, para sermos igreja, e principalmente nesse tempo de tribulações, breve tempo, o texto que nós lemos diz, é breve o tempo. Nesse tempo nós sermos igreja, exercitarmos a fé. E o que é que isso tem a ver com um texto que vai nos introduzindo em questões de figura e sombra, porque a Páscoa, a cruz,
o Cordeiro e o próprio ato de Cristo na terra, assim como os nossos atos hoje, são sombra de coisas espirituais. E a Bíblia tem um elemento teológico necessário de ser conhecido, estudado, aprofundado, que se chama tipologia. Figuras. E o próprio texto bíblico diz que os sacerdotes ministravam e ainda ministramos com figuras. É em figura que fazemos o cerimonial da ceia hoje. Um símbolo que reporta a uma verdade espiritual que não está aqui no mundo físico, está no mundo espiritual. E nós vemos, tipologia é um simbolismo profético. Tipologia pode ser compreendido como a correspondência histórica estabelecida por Deus, vista pelos autores, pelos leitores da Bíblia e reconhecida na história da redenção. Um exemplo simples, muito claro, é que o Senhor orientou a Moisés, como lemos no texto aqui, que fizesse o tabernáculo naqueles determinados moldes. Até o tipo de tecido, a cor do tecido, a pele do animal, a madeira das traves, o número de conchinhas, o número de sininhos, todas estas coisas são sombra, figura. Justiça, graça, amor, perdão. Então havia um manto tinto de sangue, de vermelho carmesim, que cobria o tabernáculo, que cobria a tenda. Diz respeito a um símbolo, um tipo de algo que haveria de acontecer. O próprio Cordeiro imolado na Páscoa era um símbolo do que Jesus haveria de fazer em Jerusalém. Nós estamos do outro lado da história. Nós não usamos mais os símbolos. Nós nos tornamos os símbolos e as figuras, que reportam não algo que vai acontecer, mas reporta algo que já aconteceu. Essa é a função da igreja, isso é ser igreja. Isso é ser membro de igreja, membro da igreja, o corpo de Cristo. Eu agora sou a figura, eu sou o sacerdote, eu sou a tipologia, não de algo que ainda vai acontecer, mas apontando por fé algo que já aconteceu. É por isso que eu e você descansamos, mesmo em meio às provações. E isso não acontece magicamente porque um anjo fez, porque o irmão orou, porque tem a igreja inteira orando. Isso só acontece se você decidirmos, eu decido vencer os dardos da preocupação, da angústia, da depressão, da tristeza. E eu decido, não apenas simbolicamente, mas na prática, eu vou cantar louvores, eu vou adorar o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou participar dos cultos, eu vou participar da célula, eu vou estudar a lição, eu vou testemunhar para pessoas, eu vou visitar alguém, eu vou orar por alguém, eu vou fazer aquilo que posso fazer dentro dos protocolos necessários, mas eu vou entrar em ação com a fé que eu tenho, porque fé sem obras é morta. É uma decisão, isso é ser igreja. E aí no meio de Páscoa, no meio de Jesus, no meio do sacrifício, no meio de nós sermos igreja, desses assuntos todos, eu entrei com o assunto tipologia, figura. E eu quero me lembrar de mais um exemplo de tipologia, José. Não só os objetos, não só ouro, ou tecidos, ou campainhas no tabernáculo, não só o próprio tabernáculo, não só o cordeiro, são tipos que Deus estabeleceu, porque quando você estuda a comunicação, você descobre que na semiótica todos esses elementos físicos, eles apenas te lembram de algo que existe no mundo espiritual, no mundo, como Platão dizia, no mundo das ideias. Ele não sabia, provavelmente, certamente não sabia que se tratava do mundo espiritual, mas ele tinha essa noção, existe um mundo chamado mundo das ideias, onde as coisas realmente concretas estão, mas não de modo físico. E quando nós temos elementos físicos, nós nos reportamos a estas coisas espirituais. Foi o que Deus usou em toda a humanidade, em toda a sua palavra, por isso nós estudamos tipologia. E agora nós estamos diante da Páscoa, diante da mesa da ceia do Senhor, diante da celebração do Cordeiro, no caso dos judeus, uma celebração tão cheia e rica de detalhes que fazem parte da cultura deles, mas que fazem parte da Bíblia, da palavra do Senhor.
elementos, tipologias. E não só objetos ou fatos, mas pessoas também foram tipos. Ou podem ser estudadas como tipo, e José é uma delas. Primeiro, José foi levantado por Deus para a salvação do seu mundo. José foi levantado por Deus como líder de um povo e o salvou da morte. A partir de José, um povo cresceu na terra como sendo o povo de Israel. Você vê os patriarcas, e os patriarcas geraram filhos, mas você vê entre eles José. E a partir de José, o povo foi para o Egito, se tornou uma grande nação no Egito, e Deus salvou essa nação do Egito, levando-o para a terra prometida. E a figura central de toda essa operação é José. Como Abraão, José foi usado por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis, no capítulo 41, nós lemos: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José é um tipo de Cristo, porque José foi levantado como Jesus, para abençoar todas as famílias da terra. José salvou o seu povo, salvou os povos e apresentou sabedoria e estratégia para que todos prevalecessem na terra. Então José estabelece como todos que perderam tudo, inclusive a terra, poderiam continuar plantando, poderiam continuar prosperando e trazendo o dízimo daquilo que herdavam, que construíam, que produziam. A terra não era deles, as ferramentas não eram deles, os animais não eram deles, nada era deles. Mas José falou assim: usem tudo, só tragam o dízimo para o governo. Que coisa impressionante! Não, porventura não foi isso que Jesus fez comigo e com você? Nos colocou num lugar onde o que eu tenho, o que você tem, nem a casa, nem os patrimônios, nada disso pertence a nós, nada, a inteligência, a saúde, nada disso pertence a nós, nem nós pertencemos a nós mesmos, mas ele diz assim: eu te prospero, eu te abençoo, você vai ter recurso, você vai poder trabalhar, você vai poder servir, e ainda que você seja cego, eu vou te dar um jeito de você viver e sustentar, ainda que você seja mudo, eu vou te dar um jeito de você ter sua voz, ainda que você tenha todas as limitações, eu vou te colocar cercado de pessoas que vão te ajudando, te cooperando. Não foi isso que Deus fez conosco, através de Jesus. José salva o povo, apresenta estratégia e sabedoria para prevalecerem na terra. José ofereceu em troca do dízimo o direito de desfrutarem de tudo sem serem donos. Jesus fez a mesma coisa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu. José encarna o exemplo máximo de perdão. Perdoa seus irmãos, perdoa sua família, perdoa o próprio Egito, assim como Jesus. E ao morrer, José prometeu a terra prometida. No capítulo 50 de Gênesis, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abrão, a Isaque e a Jacó. José foi usado por Deus para declarar àquele povo: vocês subirão para a terra prometida. Da mesma forma, Jesus foi levantado por Deus para a salvação do mundo. Da mesma forma, Jesus, a partir dele, um povo cresceu na terra como sendo o povo de Deus, o povo de Israel. A partir de Jesus, como Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. José salva o povo, apresentando a sabedoria e a estratégia para prevalecerem a terra. É Jesus, pelo exercício da fé, que me salva e que te salva hoje, apresentando recursos e estratégias para prevalecermos nessa terra. Jesus ofereceu o Espírito Santo e a palavra, com ordenanças, para desfrutarmos de tudo, sem sermos donos de nada. Jesus encarna o exemplo máximo de perdão. Jesus, ao morrer, prometeu: eu vou ao Pai, eu vou preparar para vocês morada. Vocês vão atravessar o deserto dessa vida, mas vocês vão entrar numa terra prometida, e já não será mais física, será eterna. Aí você começa a entender por que a palavra do Senhor usa o reino de Deus, a estratégia de Deus implica em tipologia. Aí a gente entende a tipologia da Páscoa.
do Cordeiro. Aí você entende por que o maligno, com as religiões pagãs, com as culturas pagãs, tenta até hoje afastar isso e introduzir elementos místicos, elementos de sincretismo, elementos como o ovinho da Páscoa, ou como hoje, não tem nada a ver, cada um por si. José é o tipo, ou a tipologia, a representação de Jesus. Não porque Jesus precisava, não se compara José com Jesus, mas a ação profética de José nesta terra tinha um propósito na parte de Deus, apontando para Jesus. E da mesma forma que José estabeleceu que aquele povo entraria na terra prometida, Jesus estabeleceu isso para mim e para você. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estabeleceu um caminho, um tempo, uma dimensão chamada tempo da graça. Esse esboço vai estar no site, para você baixar e ler um gráfico que eu coloquei aqui, que eu não vou projetá-lo nem falar dele agora, que mostra como que no tempo da graça, a igreja, a partir de Jesus, no Pentecostes, foi crescendo em toda a terra, até que foi dominada pelo Império Romano e se separou, ou melhor, se tornou a Igreja Católica Romana, que em seguida se separou da Igreja Ortodoxa. Eu estou falando de história real. Que em seguida, caminhando lá na frente, se separou por causa da Reforma, e então veio o movimento protestante, e veio a igreja anglicana também, caminhando paralelamente com a igreja católica romana, e agora já são 3 movimentos, ou 4 movimentos: igreja ortodoxa, igreja anglicana, igreja romana e movimento protestante. A igreja anglicana continuou, a igreja ortodoxa continuou, a igreja romana continuou no seu papel, na sua função, na sua estrutura. A igreja, o movimento protestante se dividiu em igrejas evangélicas históricas, em novas denominações e agora em comunidades. Eu falo agora, falo de alguns anos. Isso tudo dentro de um período chamado período da graça. E aí, de novo, nós voltamos ao centro da ministração, que é a Igreja de Cristo. E vários desses elementos continuam sendo tipos. Repito, não mais apontando o que haverá de acontecer, mas apontando para o mundo o que já aconteceu. Se perderam, nós nos perdemos nessa história toda, com liturgias, com dogmas, com axiologias, com teologias, com métodos, com um mundo de coisas. Nós nos perdemos nisso aqui, mas continuamos sendo, individualmente, membros do corpo de Cristo. Continuamos sendo, como igreja local, um grupo que decide andar em vínculo, em aliança, em amor, servindo uns aos outros, com lealdade, com transparência e proclamando o Evangelho de Jesus. Com a mensagem do Evangelho, mas com a nossa própria vida cheia de fé. Você vai a um velório de alguém que não tinha o Espírito Santo, é desespero puro. Você vai a um velório que tem pessoas que temem o Senhor, estão tão tristes, tão abatidos, tão afetados mesmo, mas estão dizendo: o Senhor, o Espírito Santo, a glória dEle, a paz dEle. E você não vê desespero, você vê consolo do Espírito. Eu e você, como crentes e membros da igreja, somos chamados a exercitar a fé, uma viva e nova esperança, de tal forma que a gente, com o pouco que tenhamos, possamos distribuir com outros a fé, o Evangelho, a palavra, o propósito de Cristo, não anunciando mais o que haverá de acontecer, mas o que já aconteceu, está disponível para todos. Jesus nos alcançou e nos salvou para sermos o seu povo. Vivemos nessa terra de graça, debaixo de graça. E aqui eu quero colocar um agravante para você. Jesus inaugurou o tempo chamado tempo da graça. Já se fazem 2000 anos que isso aconteceu. Portanto, nós não temos 200 anos.
200 anos já seria muito para nós. 20 anos já é muito para nós. Muita coisa muda de uma forma inimaginável em 20 anos. Em 200 anos nós não temos noção. Em 2000 anos, longe de nós termos qualquer ideia de como realmente as coisas aconteceram. Mas já fazem 2000 anos que o tempo da graça foi iniciado. E o tempo da graça é chamado também na Bíblia de o final dos tempos. O período entre a ascensão de Cristo e a sua volta. E nesse tempo de pandemia, enquanto celebramos Páscoa, eu e você precisamos nos lembrar que o tempo da graça está se extinguindo. Alguns questionam, por que Deus era tão bravo no Antigo Testamento? Não é que Deus era bravo no Antigo Testamento, é que o povo no Antigo Testamento não estava debaixo de graça nenhuma, não estava debaixo de nenhuma condução do Espírito Santo, e pelo contrário, era um povo absurdamente contrário a Deus. Nimrod é só uma historinha, perto de toda feitiçaria, toda podridão do inferno, todo culto pagão, todo sacrifício de gente para adorar deuses, toda prática com defuntos, com animais, com elementos da natureza, com misticismos em busca de deuses. Então o homem, ele colhia o que ele plantava. Se eu continuo batendo minha cabeça com toda força na rocha e me destruo, não é a rocha que está me destruindo, sou eu que estou indo contra aquilo que é rocha. Deus no Antigo Testamento não é um Deus mais bravo do que no Novo Testamento. Deus no Antigo Testamento é o Deus que a humanidade está batendo com tanta força que se destruiu. E hoje os homens acham que Deus que era violento. Agora olhamos para o Novo Testamento e corremos o risco de achar que Deus é um Deus bonzinho, que pode tudo. E não prestamos atenção, que na verdade é porque nós estamos no tempo da graça. O que é o tempo da graça? Oportunidade para eu e você olharmos para nós mesmos, corrermos para a cruz e falarmos, Senhor, eu confesso, eu sou um pecador miserável. Eu não posso viver autonomamente, eu não posso viver autossuficiente, eu não posso viver longe de Ti. Eu quero ser corpo de Cristo. Então passamos pela Páscoa, pelo novo nascimento, pelo sacrifício de Cristo. E declaramos, eu vou viver em novidade de vida, uma nova e viva esperança. Eu vou viver exercitando minha fé, exercendo minha fé. Esse é o tempo da graça, e o tempo da graça está se encerrando. Eu peço que você abra na segunda carta de Pedro. Nós lemos a primeira carta de Pedro, agora eu quero ler a segunda carta de Pedro. E com esse texto nós vamos orar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Diga comigo, coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. A igreja é a eclesia, o grupo de pessoas que foram salvas, nasceram de novo e foram retiradas desse sistema maligno e trazidas para o reino da luz e que se tornaram coparticipantes do corpo de Cristo, da natureza de Jesus. Você consegue pensar em Jesus tendo os medos e as aflições que você e eu enfrentamos tantas vezes? Sóstenes, você consegue pensar em Jesus cometendo os pecados que você tem cometido? Irmão, você consegue pensar em Jesus pedindo socorro? Eu estou com muito medo, o que vai ser de mim? O máximo que você e eu podemos ter de referência
É Jesus indo para diante do Pai, dizendo assim: Pai, está muito difícil, eu estou suando sangue, eu estou assim tremendo nas bases, meu Deus, se o Senhor pudesse passar o que eu vou enfrentar, mas Senhor, seja feita a sua vontade, eu entendi seu plano, eu vou até o final com esse plano, Senhor. Assim, eu e você, membros do corpo de Cristo, podemos ser santos como Ele é santo, podemos ser firmes como Ele é firme, podemos ser cheios de fé como Ele é cheio de fé. Podemos enfrentar as dificuldades e as provações como Ele enfrentou as provações. Assim eu e você, como membros do corpo de Cristo, participamos da Páscoa, que é um tipo, uma simbologia. Nos lembramos da cruz, que é um tipo, uma simbologia. Nos lembramos de José, que é um tipo, uma simbologia. Nos lembramos do pão e do vinho, que vamos celebrar na mesa da ceia domingo que vem, que são tipologias, que não apontam mais, como no Velho Testamento, para algo que ainda vai acontecer. Não, aponta para algo que já aconteceu, assim como a provisão, assim como a cura, assim como a fé, assim como a alegria, assim como todos os recursos já estão disponíveis nas regiões celestiais por intermédio de Cristo Jesus, pela fé. Eu desafio você a uma semana de fé, sabendo eu sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, e eu também enfrento as provações, mas com uma viva esperança. E pela fé que eu vou exercitar, esse é o momento. Prova, cara, prova que você estudou, prova que você aprendeu. Põe em prática, se levanta, se ergue, vai adorar o Senhor, vai orar o Senhor. Não vai chorar e pedindo: meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem momento para isso, é bom fazer isso mesmo. Mas não priorize isso, vá para diante do Senhor só para adorá-lo, só para adorá-lo. Vai para diante do Senhor só para declarar a Ele: porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, Senhor. Não há outro como Tu, não há, Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Declare a Ele o que esta palavra representa para você. Senhor, tão rapidamente eu entendi sobre o que José veio fazer como... Eu entendi, Senhor, o que a cruz, o que o cordeiro, o que o sangue, o vinho, o pão. E nesse tempo da Páscoa eu quero olhar para essas tipologias de uma forma viva, com uma viva esperança, e dar uma resposta ao Senhor, não de uma petição chorosa de alguém que está com medo e não sabe de nada. Não, Senhor, com uma declaração de fé, de alguém que em Teu nome vai se levantar e tomar atitudes. E ainda que não haja fruto na figueira, ainda, Senhor, que não haja alimento nos celeiros, que não haja animais nos campos, Senhor, eu vou Te adorar, eu vou Te glorificar, eu vou Te adorar, eu vou me exercitar em fé, eu vou me posicionar diante do Senhor, e em nome do Senhor Jesus, eu vou ser o Seu tipo, eu vou ser o Seu José, eu vou ser o pão, eu vou ser a palavra, eu vou ser o Evangelho para muita gente à minha volta. Eu vou ser, Senhor. Fale com Ele, declare a Ele: Senhor, nessa manhã nós nos preparamos para uma semana de vitória, para uma semana de fé, para uma semana de celebrações da Páscoa, mas não são tipologias que possivelmente vão acontecer, são verdades que eu já encarnei pela fé, porque já aconteceram nas regiões espirituais e eu me aproprio delas. Você de pé, com suas mãos erguidas, com sua voz, declare ao Senhor:
encha-te de fé, de palavras, declare ao Senhor: Senhor, eu ouso nesta manhã me renovar diante do Senhor, eu ouso nessa manhã me colocar diante do Senhor, eu ouso nessa manhã me colocar no teu altar. Me perdoa por tantas coisas, por fraquezas, por me desanimar, por me desistir, por ser tão difícil de pôr em prática o que o Senhor já ensinou, mas Senhor, eu me aproprio deste sangue do Cordeiro, eu me aproprio, Senhor, do pão vivo que desceu do céu, e em nome do Senhor Jesus, eu me torno co-participante da tua natureza, por causa da obra de Jesus. Eu me livro da corrupção, das paixões que há nesse mundo. Eu me livro do medo, do temor. Eu me livro, Senhor, da paralisia, da acomodação. Senhor, e eu reúno toda a diligência, e eu associo essa diligência à fé, às virtudes. E, Senhor, e com fé, com perseverança, com amor, com piedade, com fraternidade, Senhor, com graça do Senhor, cheio dos frutos do Espírito Santo, eu me levanto para uma semana de vitória, porque estas coisas, existindo em vós, aumentarão, farão com que nenhum de nós sejamos infrutíferos, e nos abundará do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração a Ti nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, alcança aqueles que estão enfraquecidos, desanimados. Se há alguém insubmisso, se há alguém, Senhor, triste, que o Senhor alcance a todos nesta manhã. A começar da minha vida que ministro essa palavra, me renovo no teu altar, em nome de Jesus. Renovo meus irmãos que assistem pelo YouTube de forma remota, nesse momento ao vivo ou em qualquer outro momento da vida, para a glória do teu nome, Jesus. E assim nós concordamos e dizemos amém, amém e amém, Senhor.